Olá pessoal, olá amigos do grupo e do canal O que é o Espiritismo. De volta por aqui Álvaro Capucci com mais um vídeo da série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. No vídeo anterior nós trabalhamos e de certa forma finalizamos algumas reflexões sobre a questão: os espíritos são fontes confiáveis? E a partir daquela reflexão nós tiramos algumas conclusões importantes e muito pertinentes para o movimento espírita, dentre as quais eu gostaria de destacar: primeiro, os espíritos precisam ser considerados dentro da sua diversidade e da sua pluralidade de características, de gostos, de qualidades, de hábitos, de costumes, de interesses, de ideias, de preconceitos. Tudo isso deve ser considerado na nossa relação com os espíritos. E uma outra conclusão que nós chegamos é que a massa dos espíritos que circundam o planeta Terra e que por consequência estão em relação conosco são de espíritos da terceira ordem da escala espírita, ou seja, espíritos em que a matéria predomina, espíritos em que o egoísmo, o orgulho predominam. A maioria dos espíritos que estão em relação conosco, segundo a doutrina espírita, são espíritos sistemáticos, pseudo-sábios, espíritos apegados à matéria e, portanto, espíritos que têm uma visão distorcida da realidade espiritual, pelo menos do ponto de vista direto, objetivo, e que, portanto, precisam ser abordados, considerados com cautela, com cuidado, não é? Precisam passar por um processo de apuração das informações que eles oferecem. As informações, os ensinos dos espíritos devem ser examinados, devem ser analisados cuidadosamente, criteriosamente, profundamente, com serenidade, com perseverança, porque se trata de informações que são oferecidas por seres invisíveis. O próprio Allan Kardec nos alerta sobre isso. Justamente pelo fato de ser uma informação que nos é oferecida por seres invisíveis, isso já limita e muito a nossa abordagem para com eles. Portanto, daí, então, a necessidade do maior rigor possível no tratamento dessas informações. Porque, ainda nos ensina Allan Kardec, considerarmos um espírito isoladamente significa termos em mente que se trata apenas da opinião pessoal dele. Se trata apenas do seu ponto de vista sobre determinado assunto ou sobre a própria realidade do mundo espiritual. Tendo esse enquadramento, tendo essa percepção do que o Espírito nos traz, nos apresenta, nós com certeza conseguiremos extrair dele informação mais segura, mais precisa, um aprendizado ou um ensino mais condizente, maduro e responsável. Isso é um dado importantíssimo que nós não podemos negligenciar em hipótese alguma. Não é? Faz toda a diferença na nossa vivência espírita, na forma como nós lemos as obras psicografadas, as mensagens, as comunicações, ainda mais no momento atual. Já no tempo de Kardec era problemático, mas ainda mais no tempo atual, onde nós sofremos, dizem alguns especialistas, síndrome do excesso de informação. Ou seja, nós somos assediados por uma quantidade exorbitante de informações, mas de contrapartida, por outro lado, nós não temos disposição para podermos filtrar essas informações, para podermos dar o devido tratamento a essas informações que nos são oferecidas, dentre as quais nós podemos sim incluir o ensino que os espíritos oferecem. Pois bem, dito isto, nós trazemos mais uma questão para provocar a nossa reflexão e o nosso debate, para nós continuarmos aqui a nossa série Allan Kardec e o Ensino dos Espíritos. No primeiro vídeo nós falamos sobre a melhor forma de nós desenvolvermos o estudo do Espiritismo. No segundo e terceiro vídeo, nós refletimos sobre o fato dos espíritos serem ou não fontes confiáveis. E agora nós trazemos a seguinte questão: os médiums são infalíveis?
Essa questão é importante. Por quê? Reflita conosco. Como o ensino, a informação dos espíritos chegam até nós? Através de quê? Através de um meio, através de um intermediário. E esse intermediário, segundo a doutrina espírita, são os médiuns. A palavra médium, do latim, significa intermediário. Então, olha que interessante. Se desde o seu início, se desde a sua formulação, Allan Kardec imprimiu ao espiritismo uma determinada metodologia de abordagem do mundo espiritual, das informações espirituais, Kardec foi muito cuidadoso, foi muito sábio ao elaborar isso. Ele justamente se preocupou com a forma como esse ensino, como as informações do mundo espiritual nos chegariam. Por que meios? E de que natureza são esses meios? Porque para nós termos uma informação segura, nós temos que pensar no conteúdo da informação, mas também o meio através do qual essa informação nos chega, ele também pode influenciar o conteúdo da informação. E pode atrapalhar ou ajudar a clareza da informação que nos é passada. Daí a importância dessa pergunta. Os médiuns, que são os intermediários entre nós e os espíritos, são infalíveis? Você pode estar perguntando, você pode estar pensando aí, ué, mas essa pergunta do Álvaro não tem muito cabimento. Todos nós sabemos que somos seres humanos ainda imperfeitos e, portanto, nós somos seres humanos falíveis. Podemos errar e erramos. Porém, minha gente, prevalece no imaginário do movimento espírita uma concepção distorcida sobre os médiuns. Pense você na sua relação com o médium do centro espírita que você frequenta. Pense você na sua relação com o médium do livro psicografado que você lê, que você estuda. Reflita sobre o imaginário do movimento espírita em relação a médiuns importantes, a médiuns famosos, a médiuns líderes do movimento espírita. Reflita sobre como nós consideramos esses médiuns. Pense no seu dia a dia da casa espírita, no seu dia a dia das palestras, dos grupos de estudo, das conversas com outros companheiros espíritas. Pense no dia a dia do conteúdo espírita que você consulta na internet. De nossa parte, a compreensão que nós temos dessa questão é de que prevalece ainda no movimento espírita brasileiro, talvez mundial, uma certa adoração, uma certa idolatria e, por consequência, uma certa santificação dos médiuns, que passam a ser considerados como gurus, como oráculos, como seres que não erram, que são infalíveis. Isso é muito sério, isso é muito importante e isso atrapalha completamente a nossa real compreensão sobre o Espiritismo e sobre o ensino que os Espíritos nos oferecem. Para nós começarmos a pensar sobre isso, eu trago a seguinte passagem, que também consta no livro O que é o Espiritismo, no capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo, Qualidade dos Médiuns, item 82. Esse livro, O que é o Espiritismo, como nós dissemos nos vídeos anteriores, ele foi escrito e elaborado por Allan Kardec. E se você reparar, nós estamos usando esse livro aí com uma certa frequência aqui no nosso estudo, porque se trata de um livro muito importante, indicado por Allan Kardec para os iniciantes, mas também muito importante para quem já não é iniciante no Espiritismo, porém é um livro esquecido por nós espíritas, pouco divulgado, pouco indicado, mas necessário, tá? Nessa passagem do livro O que é o Espiritismo, Kardec coloca a seguinte questão, no item 82. Nem os médiuns mais merecedores estão ao abrigo das mistificações dos espíritos enganadores. Primeiro, porque não há ninguém suficientemente perfeito para não possuir um lado fraco, pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem às vezes para que eles exerçam seu julgamento, aprendam a discernir a verdade do erro e manter a desconfiança,
a fim de não aceitarem nada cegamente e sem controle. Porém, a mentira jamais vem de um bom espírito, e qualquer nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e a perseverança de todo espírita, médium ou não. Aquele que se desencoraja por algumas decepções provará aos bons espíritos que não podem contar com ele. É ou não é uma passagem importantíssima para nós espíritas? É ou não é um trecho impactante na rotina, no dia a dia do movimento espírita? Porque esse trecho aqui, ele desmistifica muito do nosso entendimento sobre o papel dos médiuns. Atenção para esse texto e para esse trecho. Vamos passo a passo. Nem os médiuns mais merecedores estão ao abrigo das mistificações dos espíritos enganadores. Ou seja, qualquer médium, seja ele quem for, está sujeito a ser mistificado por espíritos, logicamente, enganadores. Nenhum médium está imune de transmitir informações e ensino dos espíritos enganadores. Ou seja, nenhum médium está livre de ser mistificado. Isso é importante. Importante por quê? A meu ver. Porque, primeiro, humaniza o médium. Isso é um ponto importante. Não é? Humaniza o médium, ou seja, traz o médium para nós como uma pessoa comum, como um ser humano comum. E nos faz refletir sobre as exigências descabidas que nós colocamos nas costas e nos ombros dos médiuns, exigindo deles justamente esse papel de guru, de ser perfeito, infalível, de arauto da espiritualidade superior. Segundo esse trecho aqui, essa ideia nossa é muito equivocada. Porque nenhum médium, nem o mais merecedor, está livre das mistificações dos espíritos enganadores. Nenhum médium. Atenção para isso. Continua Kardec. Primeiro porque não há ninguém suficientemente perfeito para não possuir um lado fraco, pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos, inclusive os médiuns. Então não existe médium suficientemente perfeito que não possua um lado fraco, minha gente. Atenção para isso. Atenção para você que idolatra médium. Atenção para você que adora médium, que santifica médium. Você está equivocado, meu amigo e minha amiga, né? Estamos equivocados. Vamos parar de uma vez por todas de tratar os médiuns como seres superiores, perfeitos, infalíveis, e colocar desse jeito um peso imenso nas costas dessas pessoas, que são pessoas comuns como nós, apenas dotado de um sentido de percepção espiritual mais ostensivo. Atenção! Não há ninguém suficientemente perfeito para não possuir um lado fraco, pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Então qualquer médium pode dar acesso a maus espíritos. Qualquer um. Nenhum deles está livre disso, de passar por isso. Inclusive o médium que você que está me ouvindo prefere. Inclusive o médium que você que está nos ouvindo, que está acompanhando o estudo, gosta. Ah, meu Deus, mas aquele médium eu gosto tanto dele. Não tem problema você gostar desse ou daquele médium. Isso não tem problema. O problema é quando você confunde o seu gosto com o papel de fato real do médium no mundo, na sociedade e no espiritismo. Esse é que é o problema. Porque aí a gente distorce as nossas preferências mediúnicas pelo enquadramento real, preciso que o espiritismo dá ao papel do médium. Então, aprendamos de uma vez. Não vamos distorcer o espiritismo conforme as nossas preferências. Isso é muito sério e importante. Tá? Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem, às vezes, para que eles exerçam seu julgamento, aprendam a discernir a verdade do erro e manter a desconfiança, a fim de não aceitarem nada cegamente e sem controle. Veja bem,
Os bons espíritos permitem as mistificações, permitem o acesso dos maus espíritos aos médiuns, para que esses médiuns exerçam o seu julgamento, aprendam a discernir a verdade do erro e a manter a desconfiança. Isso aqui é totalmente diferente do que nós aprendemos até hoje sobre espiritismo, sobre o papel dos médiuns. É ou não é verdade? Porque o que prevalece hoje no movimento espírita é o quê? O que o espírito dita, o que o espírito psicografa, passa direto, divulga, publica, edita, sem qualquer tipo de exercício de julgamento, sem qualquer aplicação de discernimento sobre a verdade e o erro, e sem qualquer tipo de desconfiança que nós vemos aqui, que Kardec recomenda, e se trata de uma desconfiança o quê? Metodológica. Seria o ceticismo metodológico, que você tem que ter esse cuidado. Eu pergunto a você, para a gente refletir, se você é médium que está acompanhando a nossa reflexão, você exerce o seu julgamento nas mensagens que os espíritos transmitem através de você? Você aplica o discernimento para descobrir, para separar a verdade do erro daquilo que você psicografa, daquilo que você transmite através da fala, pela psicofonia? Você, médium, mantém uma certa desconfiança em relação aos espíritos que vêm comunicar através de você? E você que trabalha em reunião mediúnica, ou você que é espírita, mas não é médium, você exerce o seu julgamento sobre o ensino dos espíritos? Você examina, você tenta discernir a verdade do erro? Você mantém uma certa desconfiança metodológica, que é uma certa prudência? Ou você aceita tudo cegamente? Pense sobre isso. Porque se nós fazemos o contrário do que está posto aqui nesse texto, por exemplo, porque essa ideia ela é coerente em diversas obras fundamentais do Espiritismo, essa ideia, esse procedimento, Kardec o sustenta ao longo das obras. Então veja bem, os bons espíritos permitem que isso aconteça, porque eu preciso treinar a minha prudência. Nós precisamos treinar o nosso exame sobre as comunicações, exercitar isso. Veja, está no texto. Exercitar isso para quê? Exercitar o julgamento, aprender a discernir a verdade do erro e manter a desconfiança para quê? A fim de não aceitarem nada cegamente e sem controle. Aí eu pergunto novamente, como nós agimos hoje? Nós fazemos esse exame, tomamos esses cuidados, ou nós aceitamos tudo cegamente e sem controle que vem dos espíritos? Faça a sua reflexão. Reflita sobre a sua prática espírita, reflita sobre a sua casa espírita, reflita sobre o movimento espírita, como ele se comporta nessa questão. E tire suas próprias conclusões. Continua Allan Kardec. Porém, a mentira jamais vem de um bom espírito, e qualquer nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Ou seja, se durante a leitura de uma psicografia, se durante a audição de uma psicofonia, se durante a leitura e o estudo de uma obra mediúnica você identifica um erro naquilo que o espírito está colocando, segundo a metodologia espírita apresentada por Kardec aqui, isso é um texto necessariamente apócrifo. O que é apócrifo? É estranho ao princípio espírita, está fora do princípio espírita, não concorda. É isso. Só isso. E se é estranho, se está fora, se não concorda, se é discordante, se é divergente, nós devemos deixar de lado, guardadinho ali, e aguardar o tempo para ver se existem novas confirmações sobre aquilo que o Espírito falou naquele ponto. Se não houverem confirmações posteriores, científicas ou espirituais, fica guardado. Continua Allan Kardec. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e a perseverança de todo espírita, médium ou não. Interessante isso de Kardec. Por quê? Porque muitos de nós espíritas, quando nós nos deparamos com erros daqueles espíritos e daqueles médiuns que nós idolatramos, que nós adoramos, que nós gostamos, que são nossas preferências, nós ficamos impacientes, ficamos incomodados, temos que reconhecer, ficamos ansiosos, muita gente fica nervosa, fica irada, hostiliza o companheiro que aponta isso, que apresenta isso, que questiona essa questão.
Isso nos abala, minha gente, mexe conosco. E testa a nossa perseverança, sendo médium ou não, como espírita. Testa a nossa perseverança. Porque continua ele, aquele que se desencoraja por algumas decepções, porque é ou não é uma decepção? Quando de repente eu leio um texto de André Luiz, identifico um problema. Identifico que André Luiz cometeu um erro, um equívoco. E ainda mais, quem psicografou André Luiz? Chico Xavier. Aí eu fico mais impaciente ainda. Fico mais decepcionado ainda. Fico nervoso, não é? Fico agitado, fico ansioso, o coração acelera, né? O sangue ferve. Mas por que isso, gente? O porquê dessa reação? Por que isso nos tira a serenidade? Por que isso movimenta emoções de nós, até de hostilidade em relação ao companheiro espírita que nos aponta esses problemas? Veja que apontar esses problemas, fazer esse tipo de exame de cuidado, é um procedimento natural do Espiritismo. Está claro nesse texto aqui e em muitos outros textos das obras fundamentais do Espiritismo. A codificação é recheada desse tipo de recomendação. Porque foi assim que Kardec procedeu para fundar o Espiritismo. E colocou isso como um procedimento de desenvolvimento da doutrina espírita. Mas a gente reage negativamente porque a gente não aprendeu isso na casa espírita. A gente não aprendeu isso nos grupos de estudo. A gente aprendeu o contrário. Por isso a gente sofre agora. Porque aquilo que nós aprendemos anteriormente está solidificado na nossa mentalidade espírita. Está fixado na nossa mentalidade espírita. E para isso se movimentar, para isso se transformar, leva tempo. E o primeiro passo é esse choque mesmo. É esse susto, esse espantamento, né? Meu Deus, o que é isso? É assim mesmo, não tem problema. Esse conflito, né, que gera quando a gente se depara com isso. Quando na verdade esse espanto não deveria acontecer, porque está na obra espírita desde quando ela foi fundada. Curioso isso, né? A gente se espanta com algo como se fosse novidade, só que isso aqui que nós estamos trazendo nessa reflexão, não é novidade. É o que tem de mais antigo em termos de doutrina espírita, está lá na sua origem. Mas a gente se espanta, a gente reage, às vezes negativamente, porque parece novo para nós. Porque o que nós aprendemos foi coisas diferentes do que está sendo colocado agora. Por muitos espíritas aí ao longo em todo o Brasil. Atenção, minha gente. Aquele que se desencoraja por algumas decepções, provará aos bons espíritos que não podem contar com ele. Então nós temos que fazer uma escolha. Nós queremos contar com os bons espíritos ou não? Então nós podemos depreender do texto aqui que contarmos com os bons espíritos significa o quê? Exercermos o nosso julgamento. Aprendermos a discernir a verdade do erro e mantermos a desconfiança, a fim de não aceitarmos nada cegamente e sem controle. Isso é uma condição para nós podermos contar com os bons espíritos nesse aspecto. Veja que conclusão interessante e importante. Então fica aí essa reflexão para a gente pensar, para a gente guardar, meditar e revisar a nossa prática espírita, a nossa conduta espírita nesse aspecto também, em relação aos médiuns, como nós consideramos os médiuns, como nós os tratamos, como nós os enquadramos sobre o seu real papel na doutrina espírita. Os médiuns são infalíveis?